Olá, seja bem-vindo ao canal Adventismo Tradicional. Neste primeiro tema estudaremos a respeito do grande conflito e suas implicações. Certamente é uma crença fundamental que exerce um papel central no Adventismo. É uma crença distintiva que temos como Adventistas. Portanto, é importantíssimo estudarmos este tema de uma maneira mais ampla. Antes de iniciarmos este estudo, eu gostaria apenas de dar 4 orientações. A primeira é que o propósito deste canal é de estudarmos então a Bíblia e o Espírito de Profecia. E quando vamos estudar a revelação de Deus, é importantíssimo que antes façamos uma oração. Então, se for possível, pause este vídeo, faça uma oração, peça que o Espírito Santo te ilumine para que você então compreenda a verdade de Deus e a sua revelação. A segunda orientação é que usaremos tanto textos bíblicos como dos escritos de Ellen White. Nós cremos que Ellen White foi inspirada por Deus, foi então iluminada pelo Espírito Santo e que seus escritos expandem os temas e os princípios que são apresentados na Bíblia. A terceira orientação é que após assistir este vídeo, leia a descrição, porque ali na descrição deixarei muitas fontes dos argumentos que eu apresentarei. É importante então que você leia as fontes e se aprofunde no estudo. E a quarta orientação é mais uma indicação que eu faço para que você então estude profundamente este tema, porque ele servirá de pano de fundo para os demais temas e estudos que faremos. Então, quando pensamos a respeito do grande conflito, ele serve de pano de fundo para toda a narrativa bíblica. Então, certamente é o principal tema que nós devemos estudar. O propósito deste estudo não é entendermos de uma maneira básica o grande conflito, mas entendermos de uma maneira mais ampla. Então, caso você não tenha feito este estudo, eu deixarei um link na descrição do vídeo para que você faça então o estudo sobre o grande conflito e juntamente então com este estudo, com este vídeo, você tenha uma visão mais ampla. Certamente o grande conflito ele é revelado na palavra de Deus. Conhecemos textos como Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, e a sua compreensão é expandida pelos escritos de Ellen White. E nós entendemos que desde o princípio do grande conflito, a ira de Satanás é contra a lei de Deus. Olha só que interessante o que diz o livro Patriarcas e Profetas, página 69. Desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Por qual motivo, desde o princípio, a ira de Satanás é contra a lei de Deus? Por 2 motivos principais. O primeiro é que a lei expressa, revela o caráter de Deus. E o segundo motivo é que a lei é o fundamento do trono do governo de Deus. E é contra essas 2 coisas que Satanás se levanta contra. Ele quer distorcer o caráter de Deus. E ele quer então desafiar a autoridade divina, o governo divino. Então Satanás ele se ira contra a lei de Deus por estes 2 motivos principais. É interessante então nós entendermos que a lei exerce um papel central no grande conflito. Para então termos uma visão mais ampla do grande conflito entre o bem e o mal, nós precisamos entender que as acusações de Satanás elas são progressivas. Elas não foram pontuais no início do grande conflito, mas no decorrer então da controvérsia entre o bem e o mal, Satanás ele apresentou outras acusações, outros argumentos. E nós neste momento iremos analisar essas acusações. A primeira acusação de Satanás contra Deus é de que Deus ele não pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. De que a justiça e a misericórdia são inconciliáveis, elas não podem ser harmonizadas. Ou seja, Deus, ao executar a sua justiça, ele não pode ser misericordioso. Ou Deus, ao exercer a sua misericórdia, ele não pode ser justo. A segunda acusação de Satanás é de que a lei é imperfeita, ela é injusta. Ora, se este for o caso, então o legislador, o criador da lei, ele é imperfeito e injusto. E Satanás então acusa Deus de ser injusto, de ser imperfeito, ele quer distorcer o caráter de Deus. A terceira acusação é decorrente da segunda, de que a lei deve ser mudada, ela deve ser alterada. Se a lei é imperfeita, ela precisa ser então melhorada. Então, neste grande conflito, Satanás ele apresenta uma proposta de governo de que as criaturas então criadas por Deus, elas podem viver para elas mesmas.
elas podem viver satisfazendo os seus desejos egoístas, elas não precisam se submeter a Deus ou à lei de Deus, elas podem viver do jeito que elas quiserem. Ou seja, é uma falsa liberdade. Satanás ele quer apresentar esta falsa liberdade e nós sabemos que, na verdade, esta falsa liberdade conduz à escravidão do pecado. A quarta acusação, e esta eu quero me deter um pouco mais para analisarmos, é de que é impossível obedecermos à lei de Deus. E nós não podemos nos colocar ao lado de Cristo e, ao mesmo tempo, sustentarmos as acusações de Satanás. Se nos colocamos ao lado de Cristo, nós temos que crer que é possível sim obedecermos os mandamentos de Deus. Não pela nossa própria força, não para a nossa honra e glória, pelos nossos méritos, mas para a honra e glória de Deus, pelo poder que Cristo nos comunica pelo Espírito Santo. Se nós entregarmos a Deus a nossa vontade, nos submetermos a Deus completamente, certamente pelo seu poder, pela morte do nosso eu, obedeceremos os mandamentos de Deus. Lá no céu, então, Satanás argumentou que os anjos, seres santos e justos, não precisavam guardar os mandamentos, não precisavam de uma lei, porque eles já eram santos e puros, eles não precisavam de um mandamento. Para Adão e Eva, após a transgressão, Satanás então argumenta de que a lei se mostrou impossível de ser obedecida, se mostrou pesada. E avançando de uma maneira então progressiva neste grande conflito, Satanás ele foi aperfeiçoando, ele foi apresentando outras acusações. E para nós, filhos e filhas de Adão, Satanás diz que é impossível obedecermos os mandamentos de Deus nesta natureza pecaminosa, que após o pecado é impossível também obedecer os mandamentos de Deus. E para os dias atuais, Satanás então argumenta que na cruz a misericórdia anulou a justiça, de que na cruz a lei foi abolida, ou algumas das suas especificações foram postas à margem, e nós sabemos que o mundo cristão, na sua maioria, não na sua totalidade, tem pisado no quarto mandamento, no sábado da lei de Deus. É importante também entendermos que no grande conflito, Satanás quis colocar Deus numa situação sem saída, mas louvado seja Deus porque ele nunca é pego de surpresa. Nós sabemos que o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, e de que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, ou seja, o pecador transgressor da lei, ele merece a morte, ele não merece o perdão de Deus. E nós sabemos então pelo relato do Antigo Testamento que Deus ele perdoou pecadores. E ao fazer isto, então, Satanás o acusou de estar sendo injusto ao exercer a sua misericórdia. Nós temos que lembrar a primeira acusação de Satanás de que Deus ele não pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, ao perdoar pecadores, ele estava passando por cima da sua lei, ele estava sendo injusto, acusou Satanás. Porém, Cristo, ao morrer na cruz, desmentiu completamente as acusações de Satanás, desmascarando-o, e mostrou que no plano divino, justiça e misericórdia estão indissoluvelmente unidas. Uma não pode existir sem a outra. Cristo na cruz, então, assumiu sobre si os pecados, sendo então o substituto da humanidade, e Deus então na cruz conquista o direito de poder perdoar o pecador. Deus na cruz reivindica a sua justiça ao perdoar o pecador. Romanos 3,26 diz que Deus então agora é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Olha só o que diz o Salmo 85, versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Louvado seja o nome do Senhor. O grande conflito envolve todo o universo, não apenas nosso mundo, e Deus então se colocou no banco dos réus, e o que está no centro do grande conflito é quem é Deus, qual é o seu caráter, e Deus usa então o seu plano da redenção, sua verdade, seu povo, seus servos, para reivindicar o seu caráter e também desmentir as acusações de Satanás. Deus teve em todas as gerações homens e mulheres que permitiram serem usados por Deus, que refletiram o caráter de Cristo, reivindicaram então o caráter de Deus e desmentiram as acusações de Satanás, mostrando que é possível sim observar os mandamentos de Deus, observar a sua lei. Nós podemos mencionar a vida de Enoque e Noé antes do dilúvio, e olha só que interessante o que diz o livro Patriarcas e Profetas, páginas 88 e 89. Satanás estava impondo aos homens a crença de que não há recompensa para os justos ou castigo para os ímpios, e de que era impossível ao homem obedecer aos estatutos divinos.
Mas no caso de Enoque, Deus declara que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11:6. Ele mostra o que fará pelos que guardam os seus mandamentos. Ensinava-se aos homens que é possível obedecer à lei de Deus, que vivendo embora em meio dos pecadores e corruptos, eram capazes, pela graça de Deus, de resistir à tentação e tornar-se puros e santos. Como Enoque, o povo de Deus procurará pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Olha só que maravilha! Então Enoque, antes do dilúvio, refletiu o caráter de Cristo, desmentiu as acusações de Satanás e reivindicou o caráter de Deus, mostrando que Deus sim pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo e de que a sua lei pode ser observada. Certamente nós temos que mencionar a vida e a morte de Jesus Cristo, sendo Cristo o centro do plano da redenção e a sua vida então sendo a maior revelação do caráter de Deus e a maior reivindicação do seu caráter também. Olha só o que diz a respeito de Cristo no livro Patriarcas e Profetas, páginas 68 e 69. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. E nestes últimos dias Deus terá então um povo que reivindicará o seu caráter, o remanescente fiel. Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar alguns textos relacionados então à reivindicação do caráter de Deus pelo remanescente. E olha só que interessante o que Ellen White diz no livro Fé e Obras, página 36. Deus terá um povo sobre a terra que vindicará sua honra, dando valor a todos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, nem um jugo de servidão. Outro texto diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 671. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. E o último texto relacionado a isto está no livro Desejado de Todas as Nações, página 763. A guerra contra a lei divina começada no céu continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado, obediência ou desobediência. Eis a questão a ser assentada por todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo o caráter será plenamente desenvolvido, e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. É interessante neste texto que diz que todo o caráter será plenamente desenvolvido. Aqueles que rejeitarem então o plano da redenção, o Evangelho de Cristo, desenvolverão então plenamente um caráter semelhante ao de Satanás. E aqueles que aceitarem o plano divino, o plano da redenção, o Evangelho de Cristo, o Evangelho eterno, refletirão plenamente o caráter de Cristo. Mas é interessante também nós entendermos que a plenitude da reivindicação do caráter de Deus será alcançada quando o plano divino, o plano da redenção, for então finalizado. Ou seja, após os 1000 anos, quando Satanás, os ímpios, os demônios, o pecado, quando tudo aquilo que é contrário a Deus for destruído, então plenamente o caráter de Deus será reivindicado. Olha só o que diz o livro Desejado de Todas as Nações a este respeito, na página 764. Não será, porém, assim ao findar o grande conflito, ou seja, no juízo executivo após os 1000 anos. Então, havendo-se completado o plano da redenção, o caráter de Deus é revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei são vistos como perfeitos e imutáveis. Então o pecado terá patenteado sua natureza, Satanás o seu caráter.
Então o extermínio do pecado reivindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante o universo de seres que se deleitam em fazer sua vontade e em cujo coração está a sua lei. Neste momento do estudo é interessante fazermos duas perguntas. Por que após a morte de Cristo na cruz, Satanás não foi destruído? Por que o grande conflito não acabou? Nós sabemos que Deus, no princípio do grande conflito, não destruiu Satanás, porque se o fizesse, as criaturas então passariam a obedecer a Deus por temor e não por amor. E Deus ele quer uma obediência livre, espontânea das suas criaturas. Então Deus permite que Satanás continuasse com a sua rebelião, para que Satanás revelasse plenamente o seu caráter de pecado e Deus revelasse mais plenamente o seu caráter de justiça, de misericórdia, de amor. Mas se isto aconteceu plenamente na cruz, por que então após a morte de Cristo Satanás não foi destruído? Por que o grande conflito não acabou? Quem responderá para nós será Ellen White. E olha só o que diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 761. Todavia, e aqui o contexto é após a morte de Cristo, Satanás não foi destruído. Os anjos não perceberam nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados, e por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da paz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. Eu acho interessante neste texto que diz que por amor do homem, Satanás deveria continuar existindo. Será que é amor da parte de Deus permitir que Satanás, que tem trazido tanta miséria, tanto sofrimento, continue existindo? Será que é amor de Deus para nós? A resposta é sim. E eu quero responder com outro texto do Espírito de Profecia, que está no livro Patriarcas e Profetas, páginas 42 e 43. Diz assim: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras vindouras, perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr de parte a autoridade divina. Testificariam que ligado à existência do governo de Deus está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história desta terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecado e de sofrerem sua pena. Então, sabe onde o amor de Deus é manifesto ao permitir que após a morte de Cristo na cruz, Satanás continue existindo? É para que o pecado não se levante uma segunda vez. Para que de uma maneira plena, no término do plano da redenção, então, quando Satanás for destruído, seus anjos, os ímpios e o pecado, plenamente o caráter de amor e justiça de Deus sejam revelados para todo o universo, e isto será uma salvaguarda para que o pecado não se levante uma segunda vez. Louvado seja Deus! E no término deste estudo precisamos tomar uma decisão. A quem você escolhe servir? Não há neutralidade no grande conflito. Ou é Deus ou é Satanás. Ou é Cristo e sua verdade ou é Satanás e sua mentira. Ou é Cristo e a vida eterna ou Satanás e a morte eterna. Nós não podemos assumir uma posição de neutralidade. Nós temos que tomar uma posição. E eu espero em Deus e oro para que você que assistiu este estudo tome a decisão de estar ao lado de Cristo e sua justiça, ao lado da verdade, para que Deus te use pelo poder do Espírito Santo, a sua vida seja então instrumento nas mãos de Deus para que você reflita o caráter de Deus, desminta as acusações de Satanás e reivindique o caráter de Deus em nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal. O próximo estudo, o próximo tema que nós teremos neste canal na próxima semana será a respeito da lei de Deus. Nós teremos também uma visão mais ampla a respeito da lei de Deus. E assim iremos construindo um raciocínio para entendermos mais o plano da redenção, o plano que Deus tem para mim e para a sua salvação. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.